Olá, depois de tanto tempo, aqui estamos de novo reunidos. Depois de um interregno bastante comprido, estamos aqui para uma conversa informal. Portanto, uma conversa entre nós. E para começar essa conversa, como foi a primeira a aparecer aqui hoje, foi a Fatinha. Fatinha, o que é que há para a gente desenrolar aqui? O que é que há para a gente conversar? Há muita coisa, mas o que me chamou assim um bocadinho mais a atenção nos últimos dias foi aquela história do nosso Ronaldo. O Ronaldo, embora muita gente ache que não, né? O Ronaldo é o representante de Portugal na seleção. Há um grande influenciador dos jovens, na medida em que ele é o ídolo de milhares e milhares de pessoas, e de repente ele vai numa comitiva do Dubai, ainda por cima, conhecer o Trump. O Trump é de facto uma figura, portanto, é um presidente de uma grande nação, mas é um galo louro. Um galo louro na medida em que ele agora diz uma coisa depois diz outra. E ele vai dizendo várias coisas e as pessoas criticam e eu nunca liguei muito, mas aquela história do Epstein, ou lá como é que se diz, aquele fulano ficou-me assim com uma pulga atrás da orelha. O Trump diz que não o conhecia e afinal ele deu de caras na televisão com vídeos em que ele estava lá já há bastante tempo, ainda bastante jovem. Ele conhecia o homem, sim senhor, na altura dele de jeito. Agora não lhe dá jeito de dizer que o conhece porque o fulano esteve envolvido em escândalos sexuais um bocado feios. E depois o Ronaldo quer conhecer este senhor. Eu não digo nem que sim nem que não, mas que estou muito desiludida estou. Eu acredito, sim. E a Celinha tem conhecimento do assunto, não tem? Celinha frisou. Celinha congelou. Celinha frisou um pouco. Ela congelou no ecrã. Se foi por causa da história do galo louro, ela assustou-se. Ela possivelmente vai voltar. É da internet, não há dúvida nenhuma. Ora bem, eu vou aproveitar para comentar o comentário da Fatinha acerca dessa história do Cristiano Ronaldo. Em primeiro lugar, eu admiro o Cristiano Ronaldo como um desportista. Celinha descongelou. Um desportista enorme. Que tem, mas também é um desportista que, embora represente Portugal em determinadas ações, principalmente na desportiva, é uma pessoa que tem um ego muito grande. O que me faz espécie é o seguinte, é que antes de ele ser convidado, não sei se foi convidado ou se fez parte daquela comitiva do Dubai, antes de ser convidado, ele, nas redes sociais, disse: eu gostava de conhecer Trump, porque eu admiro pessoas como ele. Isto está aí publicado, está aí escrito. O que me admira muito é ele dizer que gostaria de conhecer Trump e de um momento para o outro ele está lá. Isso é que eu não posso entender de maneira nenhuma, mas muito bem. As coisas são como são, cada um é como é, ele tem um ego muito grande, sem dúvida que tem. E às vezes eu penso que ele até tem razão para isso, e outras vezes nem tanto. Não, mas esta é a minha opinião sobre esse assunto, e a Celinha que tem conhecimento desse assunto do Cristiano Ronaldo, não é verdade? Isso correu o mundo. Tem. Eu vi uma reportagem na G1, no G1, foi terça-feira passada, se eu não me engano, esse encontro, dia 18, eu acho. Creio que sim. Esse cara, esse príncipe aí, ele é, inclusive, acusado de assassinato, né? Sim, ele tem uma acusação de assassinato nas costas dele. Agora, eu não entendi a troco do quê o Cristiano Ronaldo foi atrás, foi junto com esse povo. Ele joga lá, né?
tudo bem, mas... Não, Não, ele não joga em Dubai, não, ele joga em outro lugar. Mas, enfim, pelo menos ele matou a vontade de conhecer o Trump, né? exatamente. Mas essa questão dele acompanhar o rei da Arábia Saudita, a questão é esta: ele é o patrão do Ronaldo. O Ronaldo joga no clube que é dele, que pertence a ele. E o Ronaldo, como tem uma exposição enorme mundialmente, e como o rei, isto é o que eu entendo, e como o rei ia encontrar-se com Trump, naturalmente aproveitou a exposição que o Ronaldo tem e aproveitou também aquela questão do Ronaldo dizer que gostava de conhecer Trump. Esta é a minha visão do assunto. Ou assim, ou assado, eu não gostei, ele não devia, mas pronto, é a vontade dele. Sem dúvida. Eu acho que o Ronaldo se deve... Há uma coisa muito importante que o povo diz. Eu acho que é porque ele faz tempo que ele não aparece na mídia, queria aparecer. Mas... Como é? O povo costuma dizer que pode sair da pobreza, mas a pobreza às vezes não sai das pessoas. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas isso, né? É um assunto conhecido e debatido no mundo inteiro acerca desse episódio do Cristiano Ronaldo. Na minha opinião, também posso dizer, acho que o Cristiano Ronaldo deveria aparecer portanto, em casos que ele possa dominar, que ele domine. Mas ele não domina a política. E isto foi um caso político. Ninguém tenha dúvida disso, que foi um caso político através da Arábia Saudita e do próprio Trump. Da parte dele, eu acredito que tenha sido só mesmo vontade de conhecer aquela figura, aquela pessoa, que representa um país como os Estados Unidos, que é o sonho americano ainda para muita gente. Se ele não está à espera do sonho americano, que não é só dinheiro, porque a vida não se faz só de dinheiro, não é? De maneira nenhuma. Mas que desiludiu um bocadinho, porque dinheiro, né, no caso. Ele é um miúdo, ele é nosso. Mas aí é que está, nós queremos que ele seja nosso, mas se calhar ele quer ser a dele próprio. Mas aí é que está. Se a gente percorrer aí as redes sociais, vamos ver o que é que as pessoas falaram desse assunto. E falaram muito. Uns apoiam, outros não apoiam, mas pronto. Aconteceu, é assim, ele pensa que fez bem e que assim é que estaria bem, o problema é dele. Pronto, ele cumpriu o sonho dele. E é isso. E temos que nos vender às evidências. Eu é que não tenho um sonho disso, aí eu chamo pesadelo. Tá doido? Não. Oi, diga, Jonathan. Celinha, quais são as últimas daí? Vamos tirar a política de lado, quais são as últimas boas daí do Brasil? Boas, é que está chegando a Friday, né? A Black Friday, que é um belo do fiasco, né? Mas está tudo normal, tudo está rolando de acordo com esse processo aí, né? O que está chamando mais atenção realmente foi essa atitude, essa questão que foi muito feia o posicionamento desse cara, do ex-presidente, mas o cara queria aparecer, aí apareceu de novo na mídia, né? Então é isso que acontece. A gente está aqui, por exemplo, falando de negócio político, mas falando de gente ruim, porque o povo ruim, que a outra lá foi condenada, mas está na Itália, não tem ninguém fácil ela voltar para o Brasil, para não conseguir trazer a bandida.
Né? Então, assim, essas pessoas levam o nome do Brasil mal, caramba, né? Pega mal a beça para a gente. É um absurdo. É isso. Vai fazer o quê, né? Em contrapartida, final de semana está chegando aí agora, já vem aí a final da taça, né? Da Conmebol, que vão ser 2 brasileiros, né? 2 times brasileiros, o Flamengo e Palmeiras, na final. Então, a gente está nessa expectativa, na parte esportiva. E a Celinha, é só isso, é mais isso. A Celinha vai torcer por quem? Palmeiras ou... Olha, eu não torço para o Flamengo de jeito nenhum. Gosto do Flamengo nem que me pague. Eu vou torcer pelo Palmeiras. Claro. Tem graça que eu vou torcer. O Palmeiras com aquele Abel. Eu ia falar nisso. Eu não tenho. Vocês, que eu acho fantástico, acho muito bom. Eu não tenho qualquer preferência por clube brasileiro. Não tenho. Mas eu vou torcer pelo Palmeiras precisamente pelo Abel ser português. Só isso. Senhor treinador. Bom, eu, Palmeiras, sou os de quintal e Flamengo, sou o queijo. Palmeiras. Queijo Flamengo. Essa é boa, Fatinha. Gosto do queijo Flamengo também, gosto. Não, Flamengo nem pensar. É queijo bom. Nem Flamengo pensar. É queijo bom. É porque, Celinha, há em Portugal um queijo que chama queijo Flamengo, e a gente está a falar precisamente nisso, queijo Flamengo, que é bom. Pois é. Não, esse jogo vai chamar muita atenção, mas para vocês verem como é que o brasileiro torce tanto, aliás, em todo lugar do mundo a gente tem grandes torcedores, mas sábado foi a final da Sul-Americana, né? E aí foi o Atlético de Minas e o Lonar da Argentina, e eles jogaram em Assunção, no Paraguai, né? Na capital do Paraguai. Não, Assunção ou foi Montevidéu? Montevidéu, eu acho. Não, peraí. Ai, nem sei. Bom, eu sei do seguinte: 16 mil torcedores deram entrada no país. Quer dizer, olha só o que é gostar, né, de um time, porque não é barato, não, viu? Não é barato, não. De jeito nenhum. Você sair lá de Belo Horizonte para ir lá para o Paraguai, para o Uruguai, nem pensar. E esse jogo do Palmeiras e Flamengo, aí eu não sei se vai ser. Eu não sei se vai ser. Onde é que vai ser? Agora eu estou em dúvida. Eu vou até pesquisar para saber onde vai ser o jogo. Mas eu penso que será no Maracanã. Estão sabendo? Será no Maracanã, não sei. Será? Não sei, não faço ideia. Pode ser. Porque a Libertadores ela é muito importante, porque assim, a partida. É dia 29. Vai ser em Lima, no Peru. Olha aí, que massa. Vai ser em Lima, no Peru. Muito bom. Não vai ser no Brasil, não. A Libertadores é muito importante, né? Porque depois vai para o Mundial de Clubes, né? É uma boa. Eu fiquei com pena do Atlético, que não ganhou, bichinho. Agora, cá entre nós, já falamos um pouco de política, de desporto. Agora, eu gostaria de perguntar à Fatinha, porque eu ainda ontem vi aí, no porto da Ponta Delgada, 3 enormes navios de cruzeiro. Todos os dias. Como é que estamos aí de turismo?
o que é que as pessoas falam, o que é que as pessoas pensam, porque eu sei que há divergências relativamente a isso, porque há muitas mudanças com o turismo aí. Há uns são a favor, outros são contra. O turismo desenvolveu-se muito nos últimos tempos. Criaram-se muitos postos de trabalho, movimento muita ilha, mas também há os que são contra porque o turismo um bocadinho desenfreado destrói um bocadinho o nosso ambiente. Muita poluição, muitos carros, falta de lugares para estacionar, e há pessoas que acham que o turismo está a ser prejudicial, sobretudo na destruição das nossas belezas naturais, nos trilhos, etc. O turismo é necessário, tem que haver sempre, tudo tem que ser com conta e medida, mas realmente é o futuro, o turismo é o futuro, é o presente e será o futuro. Só que tem que se rever algumas coisas no sentido disso não vir a prejudiciar muito a ilha e as ilhas, no seu total, que são pequenas e que têm uma beleza natural muito grande que não pode ser destruída, não é? Mas aí... Também tem havido queixas por causa da contaminação das águas ali do mar, são muitos barcos que têm vindo a atracar e dizem que há muita poluição ali à volta, sobretudo nas águas do mar. Eu não sei, isso são coisas que eu ouço, não são dados que sejam, não sei se são fidedignos, mas acredito que sim, porque aquilo são barcos enormes que descarrega ali um monte de gente, com certeza que há coisas boas, mas que traz prejuízo. Eu tenho acompanhado mais ou menos, como quase sempre acompanho tudo aquilo que eu posso acompanhar, não só de Portugal, não só do Brasil, mas do mundo. Mas relativamente ao turismo, e neste caso, nos Açores, principalmente na Ilha de São Miguel, não há dúvida nenhuma que o turismo traz desenvolvimento, isso não há dúvida. Mas, por outro lado, e por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que as pessoas têm publicado aí nas redes sociais, o turismo tem sido prejudicial principalmente na alta dos preços dos artigos que são mais necessários. Não sei se isso é verdade, se não é. O que eu sei é que, na realidade, eu leio muito sobre esse assunto. Os preços. Há muito... Na verdade, em termos de acolhimento dos turistas, aquilo que as pessoas se queixam mais aqui, que eu tenho ouvido, é que há muita falta de habitação, porque uma grande parte da habitação reveste-se em alojamento local justamente para o turismo. Portanto, essa será a maior queixa. As rendas subiram muito em Portugal, mas de uma maneira geral, em todos os locais. A Ponta Delgada está... as rendas estão excessivamente caras e há muito jovem que não consegue arranjar casa. Jovens que querem constituir família não conseguem arranjar casa. E o fenómeno do alojamento local terá sido apontado como uma das causas, alojamento para o turismo, justamente. Portanto, essa será a maior queixa. Em relação às outras coisas, os hotéis, pois claro que quem viaja é porque pode, não é? E a nível da restauração, as coisas também não estão, quer dizer, não é que eu vá muito à restauração aqui, porque eu tenho um restaurante muito especial na minha casa, que é a minha cozinha. Mas eu sei. As pessoas também se queixam, mas eu penso que a maior queixa é da habitação. Sim. Também daquilo que eu ouço e daquilo que eu vejo entre os jovens com quem é contacto, porque qualquer buraquinho de casa, qualquer quartinho, já está uma fortuna, quase o ordenado mínimo nacional em Portugal. E isso não é uma boa política atual. Não, na minha opinião,
e aquilo que me é dado ver, a questão da habitação é praticamente global. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, onde eu vivo, há uma das pessoas, porque aqui isto é um complexo em que todos nós somos os donos de cada unidade, não é? Só que há um que resolveu ir viver para o outro lado e alugar a sua residência. Mas é um absurdo, porque quando eu comprei esta casa, já há uns anos, as rendas de cada habitação rodavam aí, por exemplo, uma casa com 2, 3 quartos. Ficava aí nos 1.400, 1.500. Isto 4, 5 anos atrás. Neste momento, se eu quisesse alugar a minha habitação, está entre os 3.000 e os 3.500 dólares por mês. O que é que isto reflete? Precisamente aquilo que eu disse há pouco. O problema de habitação é global. Aqui, tudo subiu. Subiu o preço das casas, subiu as rendas, tal qual como em Portugal, tal qual como em parte nos Açores também. Agora, quanto a esse aspecto no Brasil, talvez a Celinha nos possa dizer alguma coisa, não sei. Mas ela foi embora. Não sei, alguma coisa se passou. Mas é verdade, Fatinha, as rendas e a falta de habitação é enorme. Mas aqui eu não diria que há muita falta de habitação, porque as construções habitacionais aqui vão de vento em popa, cada vez há mais. Só que os preços vão subindo, as rendas vão subindo e por aí. Agora sim, a Celinha já apareceu. Apareci para me despedir. Apareci para me despedir, mas antes só uma pequena palavra, algumas palavras sobre a questão desses cruzeiros aí, né? Não resta dúvida que a parte negativa com relação à poluição, essa coisa toda, o impacto negativo é esse. Mas essa época agora é a época dos navios virem daí para cá. Os transatlânticos, essa época, eles saem da Europa para o sul do mundo, né? Então, vem para o hemisfério sul. E é onde você consegue, muitas vezes, um retorno para a Europa, que faz a travessia do Atlântico de navio, é muito comum esse período, né? Então, assim, a grande época dos cruzeiros é no verão aí, né? Onde tem um impacto maior. Essa época não tem tanto, não, porque eles estão voltando. Aí eles estão procurando o quê? O verão aqui no hemisfério sul. Né? Tanto é que tem umas programações de Natal, né? Réveillon, essa coisa toda. O Rio de Janeiro fica assim, né? Na época do Réveillon. Então, é isso. Agora, são é aquela história, né? São os impactos negativos do turismo, mas não resta dúvida que ele gera muito emprego, e ele tem um impacto muito positivo no PIB mundial. Isso aí a gente sabe muito bem, né? E a questão dos aluguéis é em todo lugar, sabe? É mundial mesmo a questão da moradia, sabe? E aí quem tem é procurar manter e para deixar para os que ficam quando se forem, porque é cuidar bem, porque o negócio é muito sério. E após a pandemia a coisa piorou mais ainda, né? Exato. Aumentou o número de aluguel, aumentou o número de pessoas na rua também. Isso aí a gente vê tanto no Nordeste como aqui também, no Sudeste. Minha gente, eu já vou. Vocês me desculpem eu não poder ficar mais tempo. Salinha, obrigado. Tchau, Salinha, bom jantar, adeus. Vou fazer uma macarronadinha aí para os netos. Obrigado pela presença de hoje. Eu que
agradeço. Depois de algum tempo, porque é assim mesmo, nós todos estivemos, uns de uma forma, outros de outra, estivemos fora disso. Claro, claro. Eu fico muito feliz de saber que você está bem. Dá um abraço na sua querida. E uma boa semana para nós, né? Tchau, beijinho, Celinha. Tchau, Fatinha. Beijo. Tchau, amor. Beijinho, até a próxima.